meus amigos, minhas amigas da TV Mar, Canal 25. Estamos iniciando mais um Momento Jurídico, aquele programa semanal de entrevistas, onde eu gosto sempre de fazer essa introdução, procuro trazer pessoas que tenham informações interessantes e que tenham padrão, essa que é a expressão, para vir aqui para conversar conosco. Hoje eu estou trazendo, eu vou usar uma expressão, ela vai entender, vai me permitir, os senhores vão entender. Eu estou trazendo uma estrela da magistratura das Alagoas e olhe lá, é uma magistrada que faria grande papel em qualquer magistratura desse país, do Oiapoque ao Chuí. Estou aqui com a doutora Lorena Souto Maior, e juíza com assento na comarca de Viçosa, e aonde nós vamos tratar de vários assuntos, mas inicialmente os senhores vão conhecer quem é essa magistrada. Lorena, eu queria inicialmente, minha caríssima colega e minha amiga, agradecer a sua presença, você plena de afazeres, você já não vou ver na minha agenda aqui, mas você disse, olha, vamos tal dia nos encontrar para bater um papo, e você numa performance rigorosa com relação ao horário, no dia e na hora você compareceu. Olha, chegou um pouquinho antes. Mas vamos iniciar nossa conversa. Eu queria de logo deixar você à vontade para fazer uma primeira saudação aos nossos telespectadores, que já se constituem, eu gosto sempre de dizer, em pessoas fiéis e numa verdadeira legião de assistentes. Por favor, Lorena. É o meu olá, né, aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui de volta. Eu já me sinto em casa, já estive aqui outra vez. Fiquei muito feliz com o convite e já estou me convidando para as próximas vezes também, né? Você terá uma assiduidade em nosso programa, porque sempre que houver temas momentosos interessantes, eu tomarei a liberdade de lhe convidar e, claro, você na sua agenda, você abrir um espaço para a gente. Nossa, com todo gosto, fico muito satisfeita de estar aqui de volta. Na outra vez em que estive, o Jerônimo disse, olha, você vai ver a repercussão, e realmente várias pessoas vieram falar sobre a entrevista e sobre outras entrevistas também, então eu acho que está se tornando um espaço muito interessante de interlocução sobre temas momentosos, para usar uma expressão do meu amigo Jerônimo. Ou temas da hora. Ou temas da hora. Então, estou muito feliz de estar aqui de volta. Maravilha. Lorena, para iniciar a nossa conversa, você não é de Alagoas, né? Você não é. Não, eu sou de Natal, do Rio Grande do Norte. Natal mesmo, né? Natal mesmo. Nosso amigo Hélio é de Alexandria, é conterrâneo seu. É nosso conterrâneo, Você é de Natal. Nós somos potiguares. Você obteve graduação em que ano na faculdade? Eu me formei em 2002. 2002. Eu espero que ninguém esteja fazendo contas por aí, né? Vamos fazer não. Ô, Lorena, antes de você ser magistrada, eu digo, você é uma magistrada estudiosa, você tem uma apetência pela pesquisa, pelo estudo, que chama a atenção. Você foi procuradora, não foi antes de você? Eu fui procuradora do município de Jaboatão dos Guararapes. E antes disso, eu era advogada, atuava na área civil. Né? Tive 5 anos ainda de atuação na advocacia. Né? Já estou dando mais subsídios para os cálculos aí, mas foi isso. Lorena, me diga uma coisa. Você disse a mim que já se sente alagoana, né? Já me sinto alagoana, tenho uma filha alagoana, amo esse estado. Eu acho um estado que tem um potencial enorme. Ontem mesmo, voltando para casa, eu estava passando ali pela orla e meus olhos estavam cheios daquela beleza incrível da nossa Maceió, uma cidade lindíssima, que se fossem tomadas algumas medidas muito simples, eu tenho certeza que seria uma das cidades mais lindas do mundo, porque Maceió é linda demais, é uma beleza natural assim estonteante. A gente só percebe isso quando sai daqui, dá uma viajada e percebe Exatamente. o que é a nossa querida Maceió. Lorena, agora vamos já iniciando a nossa conversa. Você tem assento na comarca de Viçosa, mas você terminou o seu mestrado recentemente. Você recentemente, né? Sim. E você já tem uma atividade junto à ESMAL, a nossa querida ESMAL. Eu queria tratar um pouco disso. No mestrado, qual foi a sua área de proficiência? O mestrado foi em Direito Público, né? O mestrado em Direito da UFAL. E a minha área foi Direito Penal Constitucional. Meu orientador foi o Dr. Alberto Jorge, que é nosso colega também. Então, foi mais ou menos naquela área de Direito Penal Constitucional, um pouquinho de processo penal também. Concluí em setembro de 2013.
o mestrado. Mas você já está numa coordenação na ESMAL, né? Estou. Esse ano a ESMAL criou uma nova coordenação. Antes de entrar nessa coordenação, eu queria fazer um apanhadozinho muito breve sobre o que hoje é a ESMAL. Fique à vontade, a nossa escola de magistratura. Porque realmente os nossos telespectadores podem não conhecer o que vem a ser, o que se chama de Escola Superior da Magistratura de Alagoas. Por favor. Isso. Lorena. Então, a nossa ESMAL, que é a Escola de Magistratura de Alagoas, ela é primordialmente voltada ao aperfeiçoamento de magistrados e servidores. Todos sabem que juízes e servidores do Poder Judiciário precisam estar em constante atualização. Então, a primeira vocação da Escola de Magistratura é essa, aperfeiçoar magistrados e servidores. Mas, de uns anos para cá, a nossa Escola de Magistratura tem ampliado muito o seu espaço de atuação. A Escola de Magistratura tem se tornado um espaço interessantíssimo de interlocução entre o Poder Judiciário e a sociedade. Então, tanto a Escola da Magistratura vai em busca da sociedade, de vários segmentos da sociedade. Interage, né? Tentando interagir com a sociedade, dialogar mesmo com a sociedade, como ela tem sido muito receptiva, oferecendo o seu espaço, oferecendo os seus recursos humanos para também demandas sociais. Então, tem acontecido eventos os mais interessantes na ESMAL. Já nas últimas semanas, há aproximadamente 15 dias, fez-se o Cine ESMAL. Nós temos uma estrutura física muito boa. Verdade. Então, nós temos lá uma sala grande, tem um projetor de cinema e foram convidados alunos de escolas públicas para participar de uma sessão de cinema. Então, o nosso auditório estava cheio, repleto de jovens para assistir à sessão de cinema. Nós temos o maior prazer de convidar essas pessoas para isso. Uma experiência que já foi repetida em anos anteriores. Perfeito. E a gente teve cenas muito comoventes de alguns jovens que disseram que nunca tinham ido a uma sessão de cinema, era a primeira vez. Então isso aconteceu na ESMAL, né, no nosso ambiente, e é um prazer muito grande participar de ações como essa. E também nós tivemos a oportunidade de ceder o nosso espaço para, na semana passada, um evento sobre drogas. Então, nós trouxemos uma palestrante de São Paulo, que é autoridade sobre o tema, a doutora Fátima Padim. Foi divulgado. Exatamente. Então, é uma iniciativa da sociedade civil, da Noélia, que a gente acolhe no nosso espaço e a gente também mostra essa abertura às demandas sociais. E são só alguns exemplos de uma série de atividades que estão acontecendo na escola. E a dinâmica continua, né? Nesse sentido. Continua. E o propósito, tanto do nosso atual presidente, que é o desembargador Washington, do diretor da escola, que é o desembargador Fernando Tourinho, como do diretor anterior, que foi o nosso saudoso desembargador James, é justamente estreitar os laços do Poder Judiciário e da sociedade. É a gente sair daquela visão de senhores encastelados, né, de pessoas distantes, isso, que é uma imagem que, infelizmente, nós juízes estamos reféns dessa imagem, para a gente mostrar que nós estamos abertos, bem intencionados e indo em busca também da sociedade, dos anseios da sociedade civil, e que nós estamos todos juntos nessa caminhada rumo ao aperfeiçoamento da nossa sociedade. Quer dizer que a ESMAL está aberta à sociedade, né? Está aberta, e não só está aberta, está também em busca, está abrindo suas portas para que entrem nela, e está saindo de suas portas também em busca dos mais diversos setores da sociedade para dialogar, para ouvir e para contribuir. Lorena, acho que o ano passado, você me corrija se não foi, o ano passado, a ESMAL também lançou 2 obras magníficas. Eu acho que todo o Brasil deve estar conhecendo. Você participou, inclusive, né, daquelas decisões cíveis e criminais, não é isso? Nós tivemos o imenso prazer de participar dessas 2 obras. Foi um manual de decisões cíveis e um manual de decisões criminais. Em todo o Brasil aquele ali. E a gente diz, é um manual prático, é uma coisa para o dia a dia. É um norte para o juiz. Do juiz, também do advogado, do promotor, porque através daqueles esqueletos de decisão, a gente pode notar vários requisitos que vão orientar postulações, que vão orientar decisões. Então, é um manual prático, é uma obra despretensiosa, mas, ao mesmo tempo, ela é uma
uma demonstração das boas intenções que permeiam aquela escola. Alguma outra publicação em andamento? Como é que tá isso a aí? gente tem agora, no mês de julho, um encontro de pesquisas jurídicas que a gente está chamando de Empejude. Foi uma ideia do nosso colega, nosso querido também, Dr. Manuel Cavalcante. E a gente vai tentar fazer com que se comece a pensar cientificamente a atividade judicante para tentar aperfeiçoá-la. Então, nós convidamos diversos setores da sociedade a apresentar artigos para esse encontro de pesquisas no âmbito do Poder Judiciário, de temas que interessam ao Poder Judiciário. E agora, no mês de julho, os articulistas, os autores dos artigos vão apresentar seus artigos e, no final, os melhores trabalhos serão publicados. Então, nós teremos... Vocês farão uma compilação. Uma compilação, exatamente. E, fora isso, nós temos a revista da Esmal, temos o livro em homenagem ao professor J.J. Gomes Canotilho, que também está em andamento. Então, nós temos aí várias publicações. Vários projetos, né, em andamento. Exatamente. É um espaço muito vibrante. Lorena, a sua coordenação, como é o nome dela? A nossa coordenação é a Coordenação de Pesquisa Científica e Acadêmica. Ela é a mascote das coordenações da Esmal. A coordenação recente foi criada esse ano, no início do ano, e ela é uma coordenação que tem o propósito de amealhar pensamentos, boas ideias, pesquisa, tirar retratos do nosso Poder Judiciário e usar toda essa informação em prol da melhoria das nossas atividades, do aperfeiçoamento das nossas atividades. Só para a gente sair desse segmento e evoluir na nossa conversa, com a edição do novo Código de Processo Civil, eu estou muito voltado, estou muito na expectativa das orientações dos nossos tribunais. Vocês vão também captar isso aí? Com toda certeza. Inclusive, um dos propósitos da Esmal é a gente fazer um apanhado para a orientação para a sistematização da produção do nosso Tribunal de Justiça, isso, né? Exatamente. Então, existe já dentro do Tribunal de Justiça um órgão incumbido da parte de jurisprudência. Mas, a par disso, a Esmal também quer somar esforços nesse sentido para sistematizar as decisões do tribunal e para orientar nós, juízes de primeiro grau, e também até os próprios desembargadores sobre qual está sendo o sentido, o direcionamento das decisões. Então, existe Maravilha, sim. Isso vai nesse volume de demandas que nós temos. Isso, qualquer coisa que venha a abrir um caminho mais curto para a nossa atuação, será sempre bem recebido. Com certeza. E você capitaneando isso aí, eu tenho certeza que vai vir um grande trabalho. Agradeço a generosidade de suas palavras, mas na realidade é a soma de muitas mentes brilhantes, né? A gente tem ali mentes realmente das melhores do estado de Alagoas. Dr. Manuel Cavalcante é brilhante, Dr. Alberto Jorge é brilhante, desembargador Fernando Tourinho é brilhante, o nosso querido Hélio, que esteve aqui no seu programa também, é uma pessoa muito especial. Ele foi lá em Coimbra, ele obteve uma nota altíssima, né? Eu posso acreditar. Ele obteve uma nota altíssima. Mas, Lorena, eu quero lhe provocar, minha querida amiga, eu quero começar a lhe provocar num tema bem delicado, essa que é a expressão, mas quero ouvi-la com a sua serenidade e a sua retidão de caráter que eu sei que tem. Lorena, como é que você vê, deixe-me colocar com muito cuidado, como é que você vê o atual momento ético por que passa o nosso país? Quando eu quero dizer momento ético, é momento ético na política, com as práticas morais na política. Como é que você vê isso, hein? Eu acho que nós estamos num momento de catarse. Então, talvez agora, tamanha efervescência que nós temos de fatos e de notícias e de escândalos e de descobertas. Um né? Uma coisa... Eu acho que neste momento nós sequer temos a condição de enxergar qual é a dimensão... Você pode fazer uma análise crítica ainda, né? Mas eu acho que a gente chegou num ponto de mutação. Eu acho que a nossa história vai ser antes e depois desses 3 últimos anos que a gente tem, de 2013 agora para 2016, culminando com esse processo, que é sempre um processo doloroso, que é um processo de impedimento de uma chefia do Poder Executivo. Então, e tudo que está circundando esse processo, tudo que está em torno desse processo. Então, nós estamos vivendo um momento de profunda mudança, que a gente vê um modo de fazer as coisas que não se
coaduna mais com as expectativas da sociedade. A sociedade não aceita mais esse modo de fazer as coisas. Mas esse modo de tão arraigado, de tão aprofundado, ele luta para permanecer. E aí a gente vê esse embate de forças, é isso que a gente está assistindo agora. A sociedade dizendo que não aceita mais a tentativa desse modo de fazer as coisas, desse modo de agir, de sobreviver, de superar, se adaptar até e seguir em frente. Então, essas forças contrárias estão gerando esses choques todos os dias, e o que eu acredito é que mesmo que a gente não tenha uma mudança total, a gente vai ter uma série de mudanças que vão contribuir para o aperfeiçoamento da nossa sociedade. Porque, meu amigo, eu nos últimos anos tenho tido a oportunidade de viajar, conhecer outras culturas, outros países, e cada vez mais eu me convenço, nós poderíamos ser um grande país, pois é, Lorena, um lugar assim que a gente teria das melhores qualidades de vida do mundo, a nossa riqueza, a nossa opulência, a nossa beleza natural. E a gente vê o nosso povo, nosso espaço geográfico, e a gente vê o nosso povo nessa miséria que vive. Isso não é mais possível. A gente vê as pessoas com necessidade das coisas mais básicas. O juiz que atua no interior se depara com a miséria do povo todos os dias. A gente não precisaria passar por isso, de maneira nenhuma. É verdade. Lorena, agora eu lhe pergunto o seguinte, a que se deve isso, né? Porque a pessoa diz, não, isso é histórico, é cultural e tal, mas eu queria objetivar mais isso. A que se deve essa falta de pudor? Porque, repare bem, todo homem tem um limite. Todo homem ele tem um limite ético, ele tem um padrão de conduta moral. Então eu vejo, por exemplo, o indivíduo está sendo... Eu vou dar um exemplo aqui, sem citar nomes, que não interessa, mas eu vejo o indivíduo sendo apontado como delapidador do patrimônio público, e ele fica ali como se não fosse com ele, fica ali naquela harmonia, e diz que o silêncio é a melhor resposta. Eu fico sem entender isso. Aí eu lhe provoco nesse sentido, Lorena, a que se deve essa coisa amorfa que você não consegue nem classificar? A que se deve isso? Eu vou fazer uma pequena introdução antes de responder a sua pergunta. Há alguns dias atrás, na minha comarca, a minha comarca abrange 3 municípios, Viçosa, Mar Vermelho e Chã Preta. Então, na minha comarca... A pátria do meu pai é Viçosa, viu? Papai nasceu em Viçosa. Apenas Alagoas. Por aquela terra um carinho. É maravilhosa. Eu não nasci lá, mas aquela terra também eu tenho como minha. Papai nasceu lá. Mas é maravilhosa, Viçosa. É uma cidade em que a gente vê um nível cultural das pessoas, assim, que é mais elevado. Você sabe que Viçosa foi conhecida como Atenas alagoana? Sei, e acho que faz jus ao nome, sim, a esse adjetivo, porque realmente ela é muito especial, Viçosa, muito especial mesmo, uma cidade maravilhosa. E então, tentando responder a sua pergunta, eu me lembro de um fato que aconteceu há alguns dias atrás, onde uma senhora com um bebezinho nos braços veio falar comigo, ali entre uma audiência e outra. Ela tinha participado de uma audiência e ela já estava indo embora. E antes de ir embora, ela veio falar comigo, disse: doutora, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho essa criancinha, a criança tinha 2 meses, a que ela tinha nos braços, e tinha um outro garotinho de 3 aninhos. O garotinho de 3 aninhos estava começando a ter uma involução em seu desenvolvimento. Era um garotinho que andava e falava, e agora, aos 3 anos de idade, ele estava deixando de andar e estava deixando de falar. E ela tinha, a duras penas, levado esse garoto até uma médica. A médica tinha passado alguns medicamentos e ela não podia comprar esses medicamentos. E ela dizia: o que é que eu faço? E era nítido na cara daquela mulher o sofrimento e as privações que ela e seus filhinhos estavam passando. Imagine a dor de uma mãe de ver a sua criança regredindo no seu desenvolvimento psicomotor e ela saber que tem um medicamento que pode ajudar e ela não poder adquirir aquele medicamento. Então, vendo aquela mulher e à noite assistindo ao noticiário, vendo pessoas que usam dinheiro público para comprar bolsas, sapatos, artigos de luxo, para viajar, para ir a restaurantes, a única resposta que eu posso dar à sua pergunta é: eu não sei. Eu não sei como é que uma pessoa consegue tirar qualquer coisa desse povo nosso tão sofrido. Eu não sei. Nós ficamos
sem entender. Isso talvez, isso talvez seja assunto para psicólogos e psiquiatras. Talvez. Né? Porque eu também, ao longo da minha existência terrena, eu lhe confesso, Lorena, eu nunca vi algo tão, assim, tão catastrófico e tão desencantador para o nosso país. Agora me diga uma outra coisa, quero lhe provocar nesse sentido, o desembargador José Renato Nalini, sim, ele numa entrevista que ele deu, acho que a Folha de São Paulo, ele disse que o judiciário estava demonstrando que deve controlar o político, ou seja, a função judiciária, ela deve controlar a função política em determinados momentos, e é o que está acontecendo no país. Você veja que o Supremo Tribunal está controlando a nossa função política, porque os nossos países vão entender, é o último bastião de segurança é o judiciário. Você já pensou se o judiciário fracassa agora, se o Supremo fracassa? Qual é a leitura que você faz disso? Eu concordo com o desembargador Nalini, concordo com você também, mas eu não posso deixar de, com essa concordância, ajuntar que essa interação entre poderes, seja entre judiciário e executivo, judiciário e legislativo, essa interação ela tem de ser feita com muita parcimônia, muita cautela, muita sensatez, e eu posso até dizer com muita delicadeza. Nós temos que fazer isso de tal maneira a preservar, tanto quanto possível, a interdependência, a independência que existe e que deve existir, claro, entre cada poder. Mas eu também acho que nós não podemos nos omitir. Então, diante de evidências de malversação da coisa pública, o juiz que se omite, ele está, na realidade, corroborando com essas ações. Então, nós também não podemos nos omitir. Eu diria que é uma omissão quase que delinquencial também. O juiz, eu não quero ser contundente, mas o juiz que diante desse quadro que você falou, por exemplo, nós estamos vendo aí, eu não quero aqui trazer esse assunto específico, pode ser até um assunto para outra conversa, nós vemos aí a questão de agressões ao erário, né, em prefeituras, em câmaras municipais, de municípios pobres, né, e aí é quando o judiciário se mostra como uma resposta ingente, uma resposta para corrigir, para trazer para o caminho da correção esses procedimentos. E muitas vezes até para ajudar a esclarecer fatos, para ajudar com a atividade judicante a dar contas à sociedade sobre o que foi que realmente aconteceu, como foi que as coisas efetivamente se deram e que resultado, que estado de coisas veio disso e como a gente deve resgatar aquilo que foi perdido. Então eu acho que o Poder Judiciário tem esse papel, um papel de busca da verdade, primordialmente. Nós não podemos também nos deixar levar por esse sentimento enorme que nós temos de ter um país melhor e atropelar coisas. Nós temos também de ser sempre parcimoniosos, sempre cheios de temperança para avaliar os fatos com imparcialidade, com serenidade. E uma vez descoberta a verdade, aí sim, nós temos de ter a coragem de tomar as medidas necessárias. Porque muitas vezes é difícil agir como não poder agir, não poder atender às expectativas sociais, também é muito difícil. Agora, o juiz não pode ele não pode abrir 1 milímetro de insurgência contra o que a gente chama de improbidade administrativa. Isso eu concordo. Nós temos de ser todos intransigentes. Não pode haver tolerância com isso. Isso eu concordo. Acho que sim. Porque o nosso estado de coisas está por aí. Por um outro lado, Lorena, eu gostaria também de enfatizar a importância do Ministério Público. O nosso Sérgio Jucá, nosso caríssimo Procurador-Geral, esteve aqui conosco. Sim. E eu tenho no Ministério Público uma instituição da mais alta respeitabilidade. Você trabalha com um promotor de justiça que eu tenho a honra de tê-lo na minha esfera de amizade. Então o Ministério Público também é muito importante, né, no combate a esses desvios comportamentais dos nossos gestores. Eu digo que eu estou há 3 anos e meio na comarca de Viçosa, então eu tenho uma convivência diuturna com o Dr. Anderson, que é o promotor lá de Viçosa, e eu posso dizer de sua dedicação, do respeito que as pessoas ali têm por ele,
de sua abnegação, de suas boas intenções, de sua coragem, porque muitas vezes é preciso mover céus e terras. Verdade. Então, ele tem sido um motivo de orgulho, eu penso, para o Ministério Público aqui de Alagoas. E sim, o Ministério Público tem uma missão institucional belíssima. Lorena, deixa eu só fazer uma inserção aqui, porque eu me permito, não quero não meter em outras cortesias, mas é o seguinte: às vezes um juiz, por uma infelicidade, ele se desvia da boa prática moral, aí todo mundo pega aquele fato isolado e explora até as últimas consequências. Quando eu venho daqui dizendo a magistratura do Brasil, a magistratura de Alagoas, é isso aqui que nós estamos vendo. Essa magistrada, que eu volto a dizer, eu sou um admirador seu, e você em qualquer estado desse país, em qualquer magistratura, você seria motivo de honra e admiração. Então essa magistratura que eu tenho procurado trazer para que a sociedade de Alagoas conheça. Entendeu? Sim. Aí eu lhe pergunto, você acha que a sociedade conhece a magistratura? Primeiro eu quero agradecer as suas palavras. Mas eu estou dizendo de coração, viu? Ser juiz, e isso eu também vou lembrar do desembargador Renato Nalini, porque ele tem uma série de livros sobre ética na magistratura. E ser juiz é reexaminar também a si mesmo, continuamente. Então, o juiz também erra. Mas o que eu acho que não pode faltar é a intenção de fazer o melhor. A intenção de se aperfeiçoar sempre, de sempre fazer o melhor, de reexaminar seus atos em busca desse aperfeiçoamento. Eu acho que nós, juízes, nos tornamos reféns de uma série de estereótipos que hoje, para alguns, não se justificam. Eu digo para alguns de fora do Poder Judiciário, né? Porque, por exemplo, vejamos aqui no estado de Alagoas, nós temos excelentes juízes aqui no estado de Alagoas. Pessoas que eu vejo deixarem suas famílias, o seu lazer, por devoção à causa pública. Nós temos juízes aqui, nós sabemos, e a sociedade eu penso que sabe também, que trabalha domingos, feriados, durante as madrugadas, que sacrifica seu tempo com sua família, com seus filhos, em prol da causa pública. Então nós temos juízes excelentes aqui na magistratura alagoana. E eu concordo com você que nem sempre isso é realçado da maneira devida. Exatamente. Ficam sempre ali pelos maus exemplos, o que muitas vezes são exceções. Então, é de lamentar. Eu penso que a esmagadora maioria dos nossos juízes é extremamente comprometida, são pessoas vocacionadas. Graças a Deus, a imensa maioria. Acredito que sim. Minha caríssima Lorena, nós vamos fazer uma pausa e depois nós vamos retornar com um assunto ainda mais momentoso, porque eu vou puxar pela sua proficiência nessa área. Eu tenho você hoje como, se não a maior autoridade desse assunto, pelo menos você está em pé de igualdade com quem se arvore dizer que conhece sobre essa matéria, que eu vou fazer esse suspense, mas voltamos já. Até daqui a pouco. A CL Investimentos é uma empresa que trabalha com imóveis próprios. Quando precisar locar ou comprar um imóvel, procure a CL Investimentos. Aqui só locamos e vendemos imóveis próprios. Por isso damos garantia de um investimento seguro. ACL Investimentos, Rua Durval Guimarães, Edifício Leonardo da Vinci, Ponta Verde. Fone 3327-3911. Alagoas Cursos, saiu o edital. INSS 950 vagas. Turma Resolução de Questões CESP UNB. Aulas nos finais de semana. Início 5 de março. E também PBC, Preparatório Básico para Concursos. Início 7 de março. Estude com quem entende de aprovação. Alagoas Cursos, preparando para vencer. Quando o assunto é o seu carro, além de escolher a marca líder, escolha também a concessionária que faz mais por você.
Por isso, a Blumari oferece o melhor atendimento em serviços, peças e acessórios. E ainda tem as melhores negociações, sendo totalmente certificada pelos padrões Fiat de qualidade e líder de mercado em seu segmento. Fiat Blumari, a marca do seu carro. Avenida Gustavo Paiva, Mangabeiras. O filé do Zezé é a melhor opção. Temos um cardápio variado de churrasco e comida caseira. Churrasco de picanha preparados de um jeito todo especial. Zezé em Casa, 3313-4004. Antes de curtir o verão, passe no O Borrachão e aproveite estas ofertas. Caixa térmica Mor, 34 litros, apenas R$ 79,90 à vista. Churrasqueira elétrica Fischer, por R$ 109,90. Tenda 3x3, por apenas R$ 149,90 à vista. E que tal equipar o seu carro para o carnaval? Caixa de som 12 polegadas, R$ 740 em 12 vezes nos cartões. É verão e as ofertas estão aqui no O Borrachão. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos retornando com a nossa caríssima magistrada, doutora Lorena Sotomayor. Estamos aqui conversando com ela e os senhores estão podendo ver, né, com os próprios olhos o padrão. É esse o padrão da magistratura da nossa querida Alagoas. Não vão informações erradas aí de um tabloide que tem aí e que eu estou acompanhando de perto. Minha caríssima Lorena, nós vivemos, no segmento anterior, nós vivemos um momento difícil em nosso país. E me chama a atenção o que se chama de combate, né, sistemático a verdadeiras organizações criminosas que estavam parasitando de forma cruel, de forma criminosa as nossas riquezas. Então eu lhe pergunto, o que vem acontecendo? Vamos pegar como padrão a Operação Lava Jato. Aquilo ali, Lorena, se trata de uma organização criminosa? Sem dúvida alguma. Pode ser conceituado como... Sem dúvida alguma. Tem todas as características do que se considera uma organização criminosa, né? Nós tivemos, eu posso dizer recentemente, porque essa legislação é do ano de 2013, então recentemente nós tivemos a caracterização de uma organização criminosa aqui no nosso país. Certo. Então, basicamente, existe uma organização criminosa quando você tem 4 pessoas ou mais agindo de maneira organizada, ou seja, com divisão de tarefas, com estruturação, com uma rotina, digamos assim, para a prática de crimes. Então, quando nós deparamos com esses elementos para a prática de crimes de médio a alto potencial ofensivo, nós temos uma organização criminosa. E o que nós estamos vendo aí todos os dias, até com várias sentenças condenatórias, é sem dúvida alguma algo que pode ser chamado como uma organização criminosa nos termos da lei. E essa expressão organização criminosa, só para a gente, uma breve apreciação sua, essa expressão organização criminosa, ela é recente? Ela apareceu quando, hein? Ela é bastante antiga, essa terminologia, organização criminosa, né? Nós já temos aí décadas e décadas de uso dessa expressão. Nós começamos a ver as primeiras formas de crime organizado, ou não ver, mas pelo menos identificar como um fenômeno com tais e quais características com a máfia italiana. Então nós temos aí já 100 e tantos anos de crime organizado, né? Organizado. Agora, só fazendo uma observação, na minha graduação, que se deu na década de 70, eu lhe confesso, e confesso aos nossos telespectadores, eu nunca ouvi falar em organização criminosa. Mas foi mais ou menos no final dos anos 70 para o início dos anos 80 que a gente começa a ter uma categorização do que é a criminalidade organizada. Então nós temos lá nos Estados Unidos os primeiros esforços para sistematizar do ponto de vista de estudo científico mesmo o que é uma organização criminosa. Nós temos comissões atuando e tentando fixar padrões para que a gente passe a identificar um determinado fenômeno criminoso como sendo praticado por uma organização criminosa.
Então, de lá para cá, nós vemos aperfeiçoando, né? Existe uma discussão muito grande sobre o que se deve ou não considerar como uma organização criminosa. Então, os conceitos são os mais diversos. Cada sistema jurídico vai eleger o seu conceito. E nós temos até quem acha que não se deve ter um conceito legal de organização criminosa, porque a organização criminosa, o crime organizado, ele é extremamente pragmático, ele se adapta ao meio. Então, ele pode ter uma característica aqui ele pode ter outras características completamente diferentes. Então, tem até quem diga que a gente não deve mesmo tentar fixar o que é uma organização criminosa, porque é tão plástica a forma de atuar de uma organização criminosa que não seria bom a gente fixar parâmetros. Mas é claro que essas pessoas que dizem isso são minoria. A maioria acredita que nós devemos sim ter balizas mínimas para identificar o que é uma organização criminosa, justamente para nós podermos atuar contra elas de uma forma diferenciada. Você que é um estudioso, um intelectual nesse assunto, o que é que você acha? Você acha que deve ter um conceito fixo? Eu acho, principalmente no nosso sistema jurídico, porque isso significa segurança jurídica, tanto para nós, aplicadores da lei, quanto para o sujeito que vai sofrer essa ação das instâncias de controle social, como é o caso do Judiciário, Ministério Público e Polícia. Então, tanto o cidadão precisa saber os limites, e a lei é capaz de dar essas divisas, como também o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia. Isso torna tudo mais claro e mais seguro para ambos os lados. Então, eu sou a favor, sim. Eu acho que deve haver, sim, um conceito. Olha, não sei se vou fazer uma pergunta a você, impertinente, mas se o fizer, você... traga para os rumos normais, se você pode dizer isso. Quem é a grande autoridade hoje em crime organizado em nosso país? Nós temos muitos nomes excelentes em crime. Nós temos o Mendrone, que é um promotor de justiça do Estado de São Paulo, que tem uma obra pioneira sobre esse tema aqui no Brasil. Nós temos o Rogério Sanches também, com uma obra interessante. E o juiz Sérgio Moro também tem uma... O Sérgio Moro, juntamente com outros juízes federais que foram responsáveis pela elaboração dessas leis que hoje estão sendo utilizadas para a Operação Lava Jato e para tantas outras operações. O Sérgio Moro está na elaboração dessas leis? Está sim. Muito antes de ele dele ter essa projeção midiática como ele tem hoje, ele já atuava nessa área e atuava de uma maneira muito... tentando fixar bases, tentando fincar raízes para que a gente começasse a trabalhar com a legislação que nos desse segurança para enfrentar determinados fenômenos criminosos com mais segurança para ambas as partes. É justamente nisso aí que eu queria entrar com você nesse assunto. Combater uma organização criminosa é uma coisa difícil. Extremamente difícil, né? Extremamente. Como é que se dá essa dificuldade? Você podia traçar mais ou menos o nosso de dificuldade para você combater esse tipo de delinquência? Certo. A organização criminosa, muitas vezes, ela tem características que dificultam em muito a atuação dessas instâncias de controle, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia. Certo. Primeiro que geralmente ela tem uma estrutura piramidal. Hoje a gente vê que nem sempre vai existir essa estrutura. Então, na maior parte dos casos, a estrutura é piramidal. Então há um comando. Exatamente. Então, esse comando, ele fica encastelado e nós temos a arraia miúda, vamos chamar assim, na comissão de frente. Então, é muito difícil você chegar até o alto da pirâmide. Geralmente, você vai pegando os pequenos crimes, que são mais aparentes, mas você nunca chega no alto da torre, que é de onde emana todos aqueles fatos que estão na base da pirâmide. Essa é uma dificuldade. Uma outra dificuldade é que as organizações criminosas, elas tendem, e isso não é só aqui no Brasil, é em todos os países do mundo, elas tendem a ter ramificações nas estruturas de Estado. Então, nós temos os tentáculos da organização criminosa se miscuindo no próprio Estado. Então, o próprio Estado passa a atuar de uma maneira viciada. É muito difícil a gente desbaratar uma organização criminosa. Ô, Lorena, me permita trazer essa figura de imagem. É como um câncer, com metástase, né? É como um câncer com metástase. É uma figura realmente que pode ser associada. Agora, me diga uma coisa. Para se combater o crime organizado, e aí eu quero tratar com você de forma muito mais aprofundada, vem o que se chama de delação
ou colaboração premiada. Eu chamo delação ou colaboração premiada. Então, eu queria logo iniciar perguntando a você qual é a expressão correta, ou as duas estão corretas, é delação ou colaboração? Como a gente tem hoje na nossa legislação, como uma modalidade a ser aplicada para as organizações criminosas em geral, a gente tem a caracterização de uma colaboração premiada. Não está errado dizer delação premiada. Certo. A delação é uma das formas de colaboração. E a delação existe para crimes específicos. A gente tem ali uma delação para o sequestro, para alguns crimes pontualmente. Certo. Mas para a gente falar em gênero, como um meio especial de obtenção de prova previsto na lei de organizações criminosas, é mais... não vou dizer que é mais correto, é mais adequado a gente falar em colaboração premiada, porque essa colaboração ela pode se dar de várias maneiras. Só uma delas é a delação, mas existem várias outras maneiras de colaborar. Sem delatar. Explica isso para ele mais ou menos. Quer dizer, a delação é uma espécie exatamente. de colaboração. Exatamente. Então, vamos tentar explicar assim. A gente tem o gênero colaboração premiada. E a gente tem várias espécies, várias formas de dar essa contribuição, de dar essa colaboração. Entendi. Então, para usar, mais uma vez, uma metáfora, vamos dizer que eu integro uma organização criminosa e eu resolvo que quero colaborar com as instâncias de controle, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Judiciária, ou enfim. Então, eu posso identificar os outros componentes dessa organização criminosa, certo. Isso é a delação. Eu posso, sem delatar ninguém, dizer para as instâncias de controle como é que a organização funciona, sem identificar pessoas. Então, eu dou as características, o modo de funcionamento daquela organização. Isso também é uma forma de colaboração. Mas e aqui eu não estou delatando. Eu posso dizer, se for um crime em que haja vítimas, onde está a vítima e se essa vítima estiver com a sua integridade física preservada, eu posso receber um benefício por conta disso. Então, essa é uma outra forma de colaboração. Eu posso colaborar para que um determinado crime não aconteça, ou seja, para prevenir a ocorrência de uma infração penal. Então, isso também é uma forma de colaboração em que não necessariamente existe uma delação. Eu estou impedindo que um crime aconteça, então estou colaborando também. E eu posso também, finalmente, dizer onde está o produto, o proveito de uma determinada prática criminosa que aconteceu. Então, vamos dizer que houve um grande desvio de dinheiro. Se eu disser onde estão esses recursos, mesmo que com isso eu não aponte quem foi que desviou aqueles recursos, tal, eu já estou colaborando. Então, não necessariamente a colaboração vai significar uma delação. Pode ser uma delação, mas pode ser todas essas coisas que eu falei também. Eu já feito para perguntar e esclarecer para os nossos telespectadores o fato do criminoso ter dinamizado a colaboração. Isso não faz com que ele tenha um direito líquido e certo ao prêmio, não, né? Como é esse negócio, mais ou menos, né? É exatamente isso que você disse. Quando a gente vai receber uma colaboração, sabe-se que alguém quer colaborar. A gente vai analisar primeiro o que é que o Estado ganha com isso. O que é que a gente não pode esquecer? Que aquela pessoa, tudo indica que praticou fatos que atentam contra a nossa vida em sociedade. Então, a princípio, a gente vai ver com toda cautela essa tentativa de colaboração. Essa colaboração ela só vai ser admitida se ela trouxer bons resultados. Então, ela não é um carinho que o Estado faz em um criminoso. Ela só existirá se ela trouxer uma vantagem para o Estado. Se o que o criminoso quer falar, o Estado já sabe, a delação não acontece. Ou a gente tem um resultado positivo para o Estado, ou a gente não tem uma colaboração gerando um benefício. Mesmo que seja uma coisa que traga algum resultado positivo para o Estado, mesmo assim o Estado pode não querer colaborar. Se ele levar em consideração a personalidade do agente, a natureza e a gravidade do crime e achar que aquela prática foi tão hedionda ou tão bárbara que não há como aceitar nenhum tipo de negociação com aquele indivíduo, o Estado também não negocia. Mas isso não deveria ser dito logo a ele? Mas geralmente é dito. Sim, que as características... O senhor vai promover a colaboração, mas isso não lhe dá o direito líquido e certo de, ao final,
o senhor recebeu o prêmio. Ah, mas isso é Embora dito, o Estado até porque em todos os momentos o Estado ele nunca conversa com esse indivíduo sem que ele tenha um defensor ou um advogado ao seu lado. Porque a delação se dá Então, perante o promotor ou o delegado, não é isso? Exatamente. A negociação ela é feita entre a polícia e o Ministério Público. Certo. E do outro lado, a pessoa que quer prestar aquela colaboração. Perfeito. O juiz, nesse momento, ele não entra. Então, a negociação é feita nesses termos. E é sabido por essa pessoa que aquela colaboração, aquela proposta de colaboração, ela precisa ser homologada por um juiz. E só depois disso, se ele conseguir resultados efetivos, é que vai ser dado algum eventual benefício a ele. Isso é informado ao colaborador, Sim, né? ele precisa saber que a colaboração ela tem que ser eficaz, ela tem que trazer resultados. Mas mesmo sendo eficaz, mesmo trazendo resultados positivos, ele não tem o direito de crescer, de receber. Não, porque mesmo assim, claro mesmo sendo eficaz, pode ser que a natureza daquele Certo, crime, certo. que a caracteriologia daquele crime seja tão repugnante que ali não se possa pensar em uma negociação entre Estado e criminoso. Então, pode acontecer que, levando-se em consideração as circunstâncias que permeiam aquela prática criminosa, que não haja possibilidade de gerar nenhum benefício para ele em decorrência daquela colaboração. Agora, eu quero fazer um registro. Existem estudiosos do direito que defendem que existe o direito líquido e certo, né? da pessoa. Então, ainda é uma questão que é controvertida. E eles têm um argumento, inclusive, muito interessante. Eles dizem, ora, se a pessoa que está colaborando não tiver a garantia de que vai receber benefícios, ele não vai colaborar. Mas, uma coisa muito interessante para a gente falar nesse ponto é que essa legislação é muito nova. Vamos tomar um exemplo. Nós temos um código penal da década de 40 do século passado. E mesmo assim, até hoje, a gente discute bastante sobre ele. Imagine uma legislação que é de 2013. Então, a gente ainda tem um grande caminho, um longo caminho aí a percorrer. Vamos esperar o que os nossos tribunais, principalmente os tribunais superiores, vão já fixou decidir. Alguma posição? Você tem conhecimento? Temos algumas posições já fixadas, né? A gente teve no informativo 796, e aqui eu vou fazer uma ressalva, se a memória não me falha, mas é o informativo 796. A gente tem a divulgação de julgados do Supremo Tribunal Federal já fixando algumas balizas em matéria de colaboração premiada. Então, a gente já tem ali um aceno de que a colaboração em si não é, aquele termo de colaboração não pode ser considerado como meio de prova. Ele é apenas um meio para a obtenção de provas. Então, é exatamente o que nós, estudiosos do direito, já conversávamos, inclusive, em abril do ano passado, quando o Poder Judiciário alagoano se reuniu, nós, inclusive, para fazer as nossas considerações a respeito dessa legislação nova. Então, a colaboração, aquele termo de colaboração, ele ainda não pode ser usado. Olha, foi quando você deu aquele curso para nós? Isso, exatamente. E já faz tanto tempo assim? Não, eu estou dizendo, isso a gente já tinha previsto no nosso curso. E depois disso, nós tivemos esses posicionamentos muito interessantes do Supremo Tribunal Federal, meio que corroborando o que a gente tinha achado naquele momento. Que a colaboração em si, ela é um caminho para nós encontrarmos provas. Aí sim, documentais, testemunhais sobre os fatos que a colaboração está trazendo, está deslindando. Então, esse foi um dos posicionamentos que o Supremo Tribunal Federal já fixou a respeito desse tema. Você está na 17ª ainda, Lorena? Não estou na 17ª mais. Você sofreu alguma ameaça daquela época? Não sofri nenhuma ameaça. Porque você passou por um momento ali bastante conturbado, você e outros colegas passaram por um momento bastante conturbado ali. A 17ª, ela é uma unidade que o ideal seria que todos os juízes pudessem passar por uma experiência semelhante à que eu tive a oportunidade de passar. Ela é uma unidade em que se vivencia a prática judicante de uma forma muito especial, ao lado de
colegas altamente comprometidos, altamente experientes. Eu aprendi demais lá. O doutor Maurício Breda, o doutor Rodolfo, o doutor Sandro Augusto, o doutor Geraldo estava afastado, mas mesmo assim nós continuávamos mantendo contato, a doutora Ana Raquel. Então, todos magistrados altamente comprometidos e magistrados que tinham um senso de dever comum muito grande ali. Então, uma experiência maravilhosa eu tive, foi um período maravilhoso e são coisas que eu aprendi ali através da análise da atuação dos meus colegas, eu não vou esquecer. Maravilha. Nunca na minha vida. Maravilha. Nunca, nunca, nunca. Maravilha. Minha caríssima Lorena, vamos retornar aqui um pouquinho, vamos retornar. A delação premiada ou colaboração premiada, a colaboração premiada, ela tem um fenômeno interessante. Eu tenho observado, eu não vi um promotor ainda fazer uma crítica, nenhum magistrado. Mas os advogados criticam, sobre vários aspectos, eu vou tratar depois um específico com você, criticam a colaboração premiada. Você já consegue fazer uma análise crítica dessas críticas que são feitas à colaboração premiada? Você já consegue fazer um apanhado disso? O que é que você pensa disso? O que eu penso é que é natural numa sociedade democrática nós discutirmos e amadurecermos pontos de vista. Então, eu penso que a defesa está no seu papel de questionar. E a defesa que questiona, ela contribui para que o magistrado revisite as suas convicções constantemente e aperfeiçoe a sua atuação. Então, eu acho que realmente a defesa está bem no seu papel, está bem no seu corpo de fazer questionamentos constantes a respeito daquilo. E cabe ao Ministério Público e principalmente a nós juízes analisarmos essas críticas e depurarmos o que realmente se verifica e o que é só mais algo que visa a esse papel de questionamento muito forte, né? Então, nós temos esse dever de receber essas críticas com serenidade, com parcimônia, de nos debruçarmos sobre essas críticas e de realmente vermos o que aquilo deve trazer para a gente de contribuição para a sociedade e o que não contribui tanto assim. Uma das críticas mais veementes que eu tenho observado, veementes e contundentes, é o aspecto de que eu primeiro encarcero o indivíduo para depois vir a colaboração. Você acha que o indivíduo solto, por exemplo, o indivíduo está envolvido até o pescoço desses comportamentos altamente nocivos à sociedade. Ele está envolvido até o pescoço. Mas uma corrente de críticos dizem assim, não, ele poderá fazer essa colaboração solto. Mas por que prender? Como é que você vê isso, hein? Essa é uma crítica que tem sido feita, ela não é exatamente atual, apenas agora parece que ela está tendo uma certa notoriedade porque falou-se em uma tentativa de modificar a legislação para que pessoas que estejam presas não possam fazer colaborações premiadas. O que é que essa tentativa de modificação da legislação diz como sua razão de ser? Ela diz, a pessoa que está presa faz qualquer negócio para reaver a sua liberdade. Então, seria uma estratégia das instâncias de controle social prender a pessoa para forçar aquela pessoa a colaborar. Sobre isso, nós já tivemos um posicionamento, eu nem quero falar por mim, porque como juíza, eu não quero me pronunciar, mas eu vou fazer menção. Mas a sua opinião é muito importante. Há um pronunciamento do nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o Teori Zavascki, ele dizendo que essa prática seria inconfessável e medievalesca. Então, o que importa não é se a pessoa está solta ou se ela está presa. O que importa é se a pessoa está de livre vontade contribuindo. O fato de uma pessoa estar encarcerada não lhe retira a possibilidade de avaliar sua situação processual e sopesar quais são as vantagens, inclusive do ponto de vista pessoal. E sempre acompanhado de um defensor, do advogado. Sempre acompanhado de um defensor, de avaliar quais são as vantagens e desvantagens de colaborar ou não colaborar. E um dado muito importante que calha repetir reiteradamente nessa Operação Lava Jato, que tem sido a vitrine, né, o grande palco da colaboração premiada, verdade. A maior parte dos colaboradores estava em liberdade quando selou seus acordos de colaboração. Então, a gente vê que a prisão é importante, né? A maioria estavam em liberdade. Que vale a pena frisar. A maioria, a grande maioria, estava em liberdade. E mesmo o sujeito que estiver preso, por que não
esse sujeito perdeu a capacidade de avaliar o que é melhor para ele, e se ele achar que realmente é melhor para ele colaborar? E se ele achar que, exatamente pelo fato dele estar preso, ele tem ali uma carta na manga que ele pode usar, e ele perderia essa possibilidade de usar esse recurso, que poderia lhe trazer uma série de benefícios. E é bom que a sociedade saiba disso, não é? Porque às vezes até a própria imprensa, com todas as vênias, ela não se preocupa com as questões de fundo, né? Só as questões periféricas. Por favor, Lorena. Então, eu penso que a voluntariedade, ela não fica comprometida pelo fato da pessoa estar presa ou não. Pelo contrário, eu acho que, inclusive, porque não se vai deixar de prender por conta de uma presença ou ausência de colaboração. Presentes os requisitos, a prisão é decretada. Então, inclusive, a colaboração ela pode ser um dado a mais ali para a defesa considerar a possibilidade de, por aquele caminho, conseguir essa altura. E assim, alguns delatores, inclusive em programas de televisão, na imprensa escrita, em entrevista, eles disseram que eles se conciliaram consigo mesmos depois que fizeram as delações. Suas famílias pediram para que eles colaborassem com as investigações. Triste, né, Lorena? Isso é tão triste. Então, a gente vê que também do ponto de vista pessoal, as pessoas às vezes têm um ganho porque passam a colaborar com o Estado. É também uma forma, às vezes, de reparar aquilo que de mal fizeram. Então, tirar isso das pessoas, vedar esse caminho, pode ter esse outro lado, esse lado da vez que ninguém está enxergando, que é tirar da pessoa que está naquela situação a possibilidade de ter um dado a mais para sair dela. Verdade. Lorena, me diga uma coisa, você acha que sem existir a colaboração premiada, se poderia combater o crime organizado? Não. Em uma palavra... Definitivamente não. Não. Por quê? Essa estrutura que a gente viu, que é uma estrutura em que você tem lá na cúspide da pirâmide o rei e na base os peões, ela é muito difícil de quebrar. Então, se alguém que não está dentro dessa estrutura consegue sair, se comunicar com as instâncias de controle social, é muito difícil furar esse bloqueio enorme. E quanto maior a organização, mais invisível ela é. Quer dizer que definitivamente, deve deixar isso bem claro, sem a colaboração premiada, é impossível você combater essas organizações criminosas. Sem a colaboração premiada, a gente pode falar também em outros meios especiais de investigação, como infiltração de agentes, como a quebra de uma série de sigilos. Todas essas práticas, apesar de serem contundentes, de serem excepcionais, e devem mesmo ser excepcionais, sem dúvida alguma, mas todas elas são necessárias para lidar com essa criminalidade especial. A gente não está lidando aqui com o ladrão da mercearia, a gente não está lidando aqui... Aqui nós estamos lidando com o Zé. Com gente alta, gente perigosa. Exatamente. Então, com mentes brilhantes, sofisticadíssimas, entendeu? Então, a gente não pode ir lidar com isso com os métodos de investigação convencionais. A gente não vai conseguir. Então, a gente precisa dos meios especiais de investigação para conseguir entrar nessa estrutura, né? Captar, penetrar essa estrutura enorme e daí, de dentro para fora, tentar desbaratá-la. Maravilha, Lorena, você veio abrilhantar o nosso ambiente e a sua presença é motivo de muita honra para nós. Mais uma vez eu te agradeço. Eu é que agradeço muito estar aqui, a honra é toda minha, já estou me convidando para as próximas, eu venho sempre muito feliz aqui e estou com pena, faltei dizer, já acabou, nós nem vimos o tempo passar, né? Mas eu queria deixar ainda as nossas câmeras e os nossos microfones disponibilizados para que você faça, para que você lance um alento para a nossa sociedade, né? Porque vindo de você, Lorena, tem peso, tem realmente valor. Então eu queria que você dissesse uma palavra de conforto e de alento para os alagoanos e para os brasileiros que vão ter acesso a essa entrevista, por favor. O que eu quero dizer mais diretamente para os alagoanos, que é a sociedade em favor da qual eu atuo, é que tem gente bem intencionada, comprometida, vocacionada, atuando dentro do Poder Judiciário, no Ministério Público, na polícia, pelo bem comum. Eu peço que confiem nisso, antes de
ver esses maus exemplos que acabam ganhando mais notoriedade, que confiem que a maioria é de pessoas de bem que têm bons propósitos. Então, esse é o recado que eu quero dar. Maravilha, Lorena, muito obrigado. Você sempre será bem-vinda aqui à nossa casa. Eu agradeço muito. E meus amigos e minhas amigas, telespectadores do nosso programa, até a próxima entrevista, se Deus quiser. Tchau.